anos. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Gálatas 1:18. Acho que está errado. Segundo Coríntios 11, 13 e 14. Depois vou olhar para a Gálatas aqui. 2 Coríntios. 2 Coríntios o quê? 11, 13. 13 e 14. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjos de luz. Amém. O outro texto, eu acho que também está errado aqui no meu livro. Vamos ler novamente 2 Coríntios 11, 13 e 14. Pode ler novamente? Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Será que não é Gálatas 1:6? E Admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. isso, é esse o texto. Acho que eu copiei outro texto aqui. É 1:8. Falando de anjos, pode ver, se o outro anjo vier aqui e falar diferente do que está escrito, olha só, e por que estudar isso? Por que não estudar mais a Bíblia? Não estudar Romanos, doutrinas da Bíblia, essas coisas todas? Seitas heresias, por que você tem que estudar esse tema? Resguardar o verdadeiro cristianismo. Vamos lá para frente. Essa parte é um pouco maçante, mas depois a gente vai melhor. Defesa própria é resguardar o verdadeiro cristianismo. Várias entidades religiosas treinam seus adeptos para ir de porta a porta à procura de novos adeptos. Sem falar com evangélicos. Aqui está falando uma pessoa que essas outras entidades treinam bastante para trazer adeptos. E para eles, a seita somos nós e eles são os servos. Então, quando bater na tua porta, você sabe quem é de porta em porta, né? Principalmente domingo, né? Bate na sua porta, 9 horas da manhã, está lá, batendo. 9. Às vezes está vindo para a escola dominical, está lá na porta. Né? E quando você fala, não, eu sou evangélico, aí que ele quer mesmo falar com você. Porque se você não estiver preparado, ele vai te enrolar. E você vai acabar falando que aquela religião ali é de Deus também. Não, eles são de Deus também, eles falam de Jesus Cristo. Não é? Então eles ficam atrás das pessoas que não são, que não estudam, que não sabem o que está acontecendo. Outra coisa, conhecer a verdade para reconhecer uma fraude. Como que a gente vai rebater cada seita, cada heresia, né? Então, bate na sua porta lá uma adventista de sétimo dia, vai conversar com você, vai dar um curso na sua casa. Você vai saber o que tem errado na doutrina deles. O fato de conhecermos o erro em que se encontram os sectários nos ajuda a apresentar a eles a verdade que necessitam. A outra parte aí também que eu coloquei é lições, porque você tem que estudar.
se rebatê-las, né? Principalmente a palavra de Deus, rebater na palavra de Deus, certo? E a gente vai, isso tem a ver com isso. Você vai bater na hora do evangelismo pessoas que vão rebater aquilo que você está falando, porque elas já foram discipulados por uma outra seita, uma outra heresia que vai rebater. O que você vai falar? Se colocaram no chão. Vamos para frente. Definição do termo seita e heresia. O que é seita e o que é heresia? Partindo desse princípio, nós consideramos como heresia tudo aquilo que distorce o padrão de Deus que está revelado na sua palavra. Seita e heresia. Seita é uma heresia organizada. Antes de apresentar os meios para a identificação de uma seita ou heresia, saibamos o que significa a palavra seita. Seita em grego significa aides, que quer dizer escolha, partido, corrente de pensamento, divisão e etc. É uma discussão teológica, não é uma heresia, são pontos diferentes em que a Bíblia não dá muita informação. Mesmo assim, tem o certo e tem o errado, mas nós não sabemos ainda. Então são pontos teológicos que dá para ficar rebatendo, mas não chega a ser uma heresia, nem fazer uma seita, né? Isso aí, né? Então não confunda. Quando falar assim, olha, está falando uma heresia aí que é ou depois, não, isso é uma discussão teológica que a gente está tendo sobre o tema, tá? Na Bíblia. Vamos para frente. Agora é a parte interessante. Como você vai identificar é uma seita ou é uma heresia? Passa para frente, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa nesse PDF. Pode passar um pouco mais para frente. Pode passar também. Seitas e heresias. Está vendo uma nota de R$1 ali? Tem um tiririca numa ali, né? Tem seitas hoje que você está na cara, né? Que é uma coisa errada. Né? Estava vendo alguns vídeos, o pastor deitava no chão e tinha que jogar as notas de R$1 e R$10 em cima do pastor, e um manto em cima, e outra pegava a água de uma piscina e jogava para o povo, e falava que aquilo ali era isso. Então tem coisas que eu diria que é falso, você tem que ter essa aqui perto, né? Tem que ter uma comparação, tem que se fazer uma comparação. E tem um método fácil para você identificar uma seita, que são os 4 grupos que tem a matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. É isso, A seita sabe tudo isso e não consegue chegar à conclusão na matemática. Mas a matemática explica uma seita. Vamos começar pela adição, que não está aí no PDF, mas está na nossa apostila que eu vou passar para vocês. Adição, o grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade leva em consideração não leva em consideração somente a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados e que possuem autoridade igual ou até superior à Bíblia. Muitas vezes utiliza a Bíblia como se fosse um livro de consulta, e também pode afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradição religiosa ou seus profetas, ou seja, a tradição se torna mais importante que a própria Bíblia. E por que não podemos adicionar nada na Bíblia? Porque a Bíblia é a única fonte escrita de revelação divina. Está em 2 Pedro 1:21. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação e é o padrão pelo qual todo
comportamento cristão deve ser avaliado. Segundo Timóteo 3,15, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e por isso não contém erros. A Bíblia traz todas as informações necessárias para que uma pessoa saiba que sem Jesus não há salvação. Deus jamais trará uma nova revelação que seja independente ou que contrarie o que está exposto na Bíblia. Está em Gálatas 1,8. Na adição, o que acontece? Tem a Bíblia, mas tem uma revelação de um profeta, está sempre. Sempre tem uma visão, tem um anjo que esse profeta viu, e ele escreve um livro sobre isso, e coloca como esse livro uma revelação divina também. Então, coloca a Bíblia como uma consulta, e essa revelação divina que esse profeta dessa seita teve, completa a Bíblia. A Bíblia, então, está sendo explicada agora por um profeta dessa seita. Quer dizer, a Bíblia não está completa. Precisou de uma nova revelação, uma nova interpretação, adicionando algo a mais para que a Bíblia estivesse completa. Então, adiciona algo na Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não está completa. Você pode pensar em várias outras seitas que têm uma Bíblia, um livro à parte, né? E eles consultam a Bíblia, né? Allan Kardec, segundo o Evangelho, Allan Kardec tem a Bíblia deles e eles consultam alguns versículos de Jesus para colocar no seu Evangelho. Então, só que convém, né? Então, você vê Testemunha de Jeová, tem uma nova interpretação da Bíblia, eles completam a Bíblia com uma nova visão que eles tiveram, né? Ellen White, você vê a mesma coisa, a profeta faz a mesma coisa. Joseph Smith, que é dos Mormons, também eles têm a própria Bíblia deles. A Bíblia não é completa, tem que ter uma visão de um profeta para justificar a Bíblia. Então essa é a primeira coisa que você vê numa seita, que você vê que a Bíblia não é central, tem outro livro, né? Vamos ver outra coisa, a subtração. Nessa prova de matemática aí sobre a seita, diz o seguinte: o grupo subtrai, retira algo da pessoa de Jesus Cristo. Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom que morreu como prova de amor. Outros veem como um grande profeta ou apenas um fundador de religião. Outros veem como um médium, um espírito evoluído que reencarnou. E o mais sutis de todos, consequentemente, os mais perigosos, são os pseudos cristãos, que falam, que subtraem algo da natureza de Cristo Jesus. Tanto a natureza humana, fala que ele não era humano, sendo que ele não tem e corpo, por isso que ele aguentou, como principalmente da natureza divina, muitas vezes dizendo que Jesus era um ser que foi criado. Ele não é que sempre existiu, ele foi criado por Deus. E outros falam que ele era um anjo ali. E outros dizem que Jesus era um Deus inferior. É um Deus, mas abaixo de Deus Pai e Deus Espírito Santo, ele é um outro Deus inferior, não é Deus Criador. Então você percebe que as testemunhas de Jeová já não acreditam na Trindade, já não acreditam também em Jesus Cristo. Mormons já acreditam em Jesus Cristo como Salvador, mas acredita ele não como Deus, como Deus inferior. Olha só, começa a retirar as coisas, né? Não é. A Adventista já fala que Jesus foi criado. Não foi sempre existiu, ele foi criado em um determinado momento para isso. Então, sempre está tirando alguma coisa. Outros dizem que Jesus aguentou tudo isso, ele aguentava porque ele era Deus, ele não era humano. Então, vai se tirando essa identidade de Jesus Cristo e do sacrifício de Cristo.
Vamos lá, essa é a subtração. Está retirando alguma coisa de Cristo. Vamos para frente agora. E por que toda faz a diferença você saber quem é Jesus na Bíblia? Eles retiram, mas Jesus, a Bíblia ensina que Jesus é Deus, está em João 1. Para você que ainda não entende isso, depois nós vamos estudar mais falando sobre a divindade de Cristo. Sendo assim, não há como comparar Jesus com outros seres ou mitológicos. Jesus simplesmente abriu o caminho, e o restante, o homem que tem que fazer. Nós temos que trabalhar igualmente com o fim de obter nossa própria salvação. Outras pregam que a vida eterna só será concedida aos que guardarem a lei, toda a lei de Moisés, aos que cumpriram os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas negam a existência do pecado, e outras negam a eficácia do sangue de Cristo para cancelar nossos pecados. Mesmo essa sendo a principal mensagem de Cristo, que é essa. E porque isso aí é extremamente perigoso, porque a Bíblia declara que a salvação é pela graça, não é pelas obras, e não vem de nós, é dom de Deus. O ser humano nasce morto espiritualmente, sendo escravo do pecado, e é resgatado unicamente pela graça de Deus. Salvação não é obra humana. Então, o que eles fazem? Eles falam que Jesus é bom, é isso mesmo, pode acreditar em Jesus Cristo. Mas, se você não fizer obras, você vai para o inferno. Tem uma seita que fala pior. Tem um grupo que, vou até pegar o nome dele aqui que eu escrevi, que ele fala o seguinte: se a pessoa não ouvir as palavras do profeta da seita, ela não vai para o céu. Diz o seguinte: as boas obras devem ser praticadas como consequência da nossa salvação e não ao contrário. Esse é o final. Vamos para a divisão que nós vamos falar sobre isso. Então, a multiplicação, o que ela faz? Aceita. Ela dá o caminho de Jesus. Ela já negou Jesus na tua cara, a divindade de Jesus muitas vezes. Mas mesmo assim, se você forçar, ela vai acabar aceitando. Falando, não, Jesus é bom mesmo. É isso mesmo. Mas para você entrar no céu, você vai ter que fazer algumas coisas aqui na nossa comunidade. Você vai ter que vender o sentinela, a revistinha. Você vai ter que sair de manhãzinha, todo dia. Você vai ter que ir segunda, terça, quarta, quinta nas nossas reuniões. Você vai ter que fazer boas obras. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. E depois que você fizer tudo isso, você vai ficar a vida toda fazendo isso para conseguir. E você, para conseguir a salvação, além de fazer todas essas obras boas, que vai estar acumulando os seus tesouros no céu, você vai ter que ouvir o nosso profeta. Olha só. Então, o líder de uma seita é muito carismático, né? Ele é muito forte no que ele fala, ele envolve muitas pessoas. O que acontece? A pessoa começa a ficar lá e começa a achar ela ser uma pessoa muito boa, fazer as coisas muito boas, ser boazinha, o resto da vida dela, ela vai para o céu. E ela acredita nisso. Vamos para a divisão, que é a última. Diz o seguinte: a divisão, falamos da adição, subtração e a multiplicação. O grupo divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização. Nesse caso, desobedecer à organização ou à igreja equivalente é desobedecer a Deus. Eles pregam que não existe salvação fora dos seus sistemas religiosos. Eles são exclusivistas, só a igreja deles salva. Quase todas as seitas pregam isso, sobretudo os pseudo cristãos, que se apresentam como restauração do cristianismo primitivo,
que segundo eles, esse cristianismo se afastou dos verdadeiros ensinos de Jesus, e que numa determinada data, seu grupo, essa seita, apareceu com vontade divina para restaurar o que foi perdido. Daí a ênfase de exclusivismo. Já outros pregam que todas as religiões são boas, contudo, somente a sua será responsável para unir todas elas. Por que isso é uma baita heresia, né? A salvação é individual, o pecador é salvo quando se arrepende e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando ele entrega a sua vida a Jesus, isso não é mérito de uma instituição religiosa. Você vê que o ladrão arrependido na cruz não fazia parte de nenhuma igreja, né? E não precisa ser membro de nenhuma religião para ser salvo. Ele foi salvo, né? Por isso, ensinar que uma organização religiosa possa salvar e pregar outro evangelho é tirar de Jesus a sua exclusividade que nos conduz ao Pai. Nossa salvação se dá somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. A fé em Jesus Cristo é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Por isso a glória é toda dele, não do homem, nem da religião, nem das obras. Uma seita pode comprometer algo que é o mais importante na sua vida. Ela pode tirar de você, que é a sua salvação. A hora e o dia que ela conseguir tirar você de dentro da palavra de Deus, e você começar a ouvir outros homens, outros ensinamentos, outras coisas que não é a palavra de Deus, e outra doutrina que está fora. Tem doutrinas na Bíblia que são incontestáveis, não se pode mexer naquilo. Aquilo ali é a base da vida cristã. Então, se mexe naquilo ali, você cria automaticamente uma heresia, uma seita. Então, essas 4 coisas que eu quero falar para vocês nessa noite, que é a abertura do nosso curso, vai ficar mais interessante nas próprias quartas-feiras, que cada dia nós vamos falar de uma seita, né? E interessante que quarta-feira que vem vai ser Adventista do sétimo dia. Essa é interessante a gente estudar bem fundo. Tem muitas coisas absurdas ali na seita, na doutrina deles, que você vai ver para falar: meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, qual é a coisa bem clara que você vai colocar à prova dos nomes quando começar a ouvir alguma coisa? São as 4 formas da matemática. Adição. Você está adicionando alguma coisa sobre a palavra de Deus? Está errado. Você está retirando da palavra de Deus alguma coisa? Tirar. Multiplicando? Está errado. Você está dividindo Jesus, a salvação de Jesus, com outras coisas? Também está errado. Então, essas 4 operações matemáticas já dá uma pista para você. Se aquilo que você está ouvindo é de Deus ou não. Você vê programas na televisão muito bonitos. Você vê programas que a cara com gravata, um quarteto atrás cantando, afinadíssimo, uma coisa linda. Você olha assim e falando de Jesus, né? Fala aquele tema bem genérico que você vai atrair você para aquilo ali. Mas depois que ela vai atraindo, você vai se achegando, você vai ouvindo mais, você abriu o seu coração, o seu ouvido, aquilo vai entrar dentro de você, depois para tirar é difícil. Porque a primeira coisa de uma seita é o chamariz, é a coisa linda, maravilhosa, bonita, para chamar você, né? Então você vê aqueles programas de televisão muito bonitos falando de Deus, né? Fala que eu te escuto, né? A palavra de Deus, olha, coloca assim, pastor Everaldo, né? A palavra de Deus, né?
Qual é a mensagem? A vida da verdade. A vida da verdade. Vai na Bíblia. Olha, você olha assim, nossa, isso aqui é lindo. E a mensagem, você olha, a mensagem vem por cima, eles não entram a fundo na doutrina deles. E você vai caindo naquele. E existem pessoas evangélicas que viram católicas, até piadas. A minha tia lá, que mora lá em Itanhaém, da parte do meu pai, era evangélica e se converteu ao catolicismo. Eu vou lá, tem uma santa em cima da geladeira, tem uma santa em cima do guarda-roupa. E eu falei para ela: tia Edna, você não estava na escola dominical? Você não entendeu nada? Eles vieram aqui, por tão bonzinho, me deu uma cesta básica por mês, e veio, eu participo da reunião deles, eu participo do bazar, a gente faz muita coisa dos pobres aqui. Nossa, eles... Eu falei: agora então, é por causa disso? Né? Existem pessoas entre nós que viraram adventistas do sétimo dia. Por quê? Nós precisamos desse estudo para saber aonde que nós estamos entrando, para não sermos envolvidos pelas obras de Satanás, porque é isso que ele quer, tirar a salvação. Você perde a sua salvação, você vai para o inferno. Não é uma coisa, né? É uma coisa triste. As pessoas vão te enrolar mesmo. Se você não estiver preparado, elas vão te enrolar. Tá? Então, nós vamos ter 6 semanas desse curso. Eu quero que vocês que não têm o WhatsApp passem para mim, que eu vou mandar essa apostila de hoje para vocês, que tem todos os textos, tudo certinhos. E temos a apostila completa já, que amanhã vai arrumar tudo em PDF. É 35 páginas. Material rico para você estudar matéria por matéria. E no final desse curso, já conversei e confirmei com o pastor Antônio Carlos. Ele vai estar aqui na última quarta-feira. Vai nos ministrar um respeito disso e vai trazer um certificado do amparo bíblico de participação que você vai receber. Olha que legal, para você poder compartilhar esse curso para outras pessoas e ministrar também, né? Você está habilitado a ensinar também, né? Você foi ensinado, recebeu o diploma, fez a formatura e você vai ensinar. Amém? Nós temos pouco tempo, porque o tempo já foi, mas o que queria essa abertura para vocês hoje é essa. Por que nós vamos estudar e como que nós vamos entender as cenas. Vamos colocar em pé. O PDF ficou pela metade, né? Passa até, vamos ver onde vai aqui. Pode passar tudo. Confrontando com a Bíblia, pode ir. Porque as seitas crescem, nós já falamos, a igreja tem falhado. Vamos conversar isso depois. Pode passar. Hoje no mundo, olha ali, 5 milhões de testemunhos de Jeová, 1 bilhão de horas. Olha só. 9 milhões, bota lá, 9 milhões de mormons, 1.500 novos membros por dia eles ganham, por dia. 1 bilhão de muçulmanos, 1 em cada 6 habitantes da terra é muçulmano. Olha só, vamos estudar sobre. E isso aqui, a nova era, que é o misticismo, feitiçaria evangélica, que nós vamos falar sobre isso. Está até no livro do pastor Djalma nesse tema, né? Existe isso, feitiçaria evangélica? Abrir o Salmo 91 no carro, ver se o Salmo não bate, o carro não bate, essas coisas. Então vamos falar sobre isso também. Amém? Pode passar para frente. Prisões do engano. Eu acho que é a última, né? Isso. Amém? Amém. É bastante o primeiro título que a gente tem que abrir, né? Esse trabalho, mas o material na quarta-feira vai ser melhor. Vou trazer a Bíblia, o Testemunho de Jeová, a
Bíblia de Buda, o Alcorão, né? Esse material todo está lá com meu pai, já conversei com ele, tem todas as Bíblias, ele falou que é um saco de heresia que ele tem, né? A Bíblia de Mormon, para a gente folhear aqui e mexer com esse material também. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos, meu Deus, porque nós queremos aprender, Senhor, mais de Ti, aprender mais sobre, Senhor, as armas do inimigo, as armas que eles estão usando para, Senhor, atrapalhar a obra de Deus, atrapalhar a palavra de Deus, Senhor, meu Deus, enrolar, enganar nossos irmãos, Senhor, a respeito da Tua palavra. Senhor, meu Deus, através do Espírito Santo de Deus, nós possamos crescer mais e mais referente a essas coisas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos cantar. Vou passar a palavra para o Ricardo. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Deus abençoe sua vida. Só queria, pode aceitar, só queria ler uma palavra aqui, que está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Sorrateiramente, é devagar. Ninguém vai vir aqui, né, no púlpito e falar assim: Jesus não é Deus e você vai aceitar de cara. Ele vai devagarzinho, vai por, como é que diz? Vai por fora, vai comendo por fora. Ele vai por fora, vai comendo pelas beiradas. E o inimigo vai fazendo isso. E eu vou te dizer que no meio evangélico já tem igreja que está quase virando centro e nem percebeu. Mas nós, Avivamento Bíblico, graças a Deus, somos uma igreja bíblica e vamos permanecer na nossa base de fé, que é a Bíblia, cheios do poder de Deus. Amém? Amém. A minha definição para feitiçaria evangélica é demonstração de poder sem unção. Demonstração de poder sem unção é feitiçaria. Todo que demonstra poder e não tem unção é feiticeiro, mas todos que têm unção demonstram o poder de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. E mais uma vez faço menção do envelope da Márcia que nos presenteia com a presença nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor guarde a igreja com a paz do Senhor Jesus.